Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E os convido a abrir a palavra em Salmos 33, versículo 12. Aleluia, Jesus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Amém. Podem se assentar. Louvo a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa de poder falar um pouquinho da Tua palavra, através do Seu Santo Espírito. Na Nova Versão diz: feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Nação, conforme esses tempos de política, nós ouvimos muito essa palavra, né? Nação, nação, nação. Nação é agrupamento político, é onde limitam um determinado local e ali é uma nação. E dentro dessa nação, as pessoas, o povo, tem que obedecer às leis. E se o Senhor nos chama nação, nós temos que obedecer às suas leis. Logo, sendo nação do Senhor e nação brasileira, aqui onde estamos, nós podemos dizer que nós temos dupla cidadania, né? Nós somos cidadãos aqui da terra, mas nós somos cidadãos do céu. E a caminhada aqui na terra, ela é baseada no reino celestial. Então, a minha vida aqui nessa terra depende do meu caminhar no reino celestial. Então, é um pouco complexo, mas é assim que é a vida com o Senhor Jesus. A partir do momento que nós o aceitamos, nós temos que obedecer às suas leis. E não existe um crente, não existe um convertido que não obedeça às leis. Então, se eu levanto as minhas mãos, se eu caio nas águas e sou batizada e não obedeço às leis, eu não sou um cidadão dos céus. O fato de nós frequentarmos a igreja, ser batizado com o Espírito Santo, às vezes, não nos dá a salvação direta. Não existe uma salvação instantânea. Eu aceito a Jesus e caio nas águas e estou salvo. Não é assim, não é instantâneo, é um processo de salvação. Então, eu me torno membro da família do Senhor, eu me torno da nação dele, logo eu tenho que obedecer todas as suas leis. Todas as suas leis. E se eu não consigo, eu tenho que me esforçar para obedecer às suas leis, para conseguir essa cidadania. Aqui na terra, quando nós desobedecemos às leis do mundo, nós estamos abertos a punições. Então, se eu roubo, eu vou ser presa. Se eu sou desonesto, eu vou ter que lidar isso com a justiça, eu vou ser apontado. E a mesma coisa é no reino celestial. Quando eu estou desobedecendo às leis do Senhor, eu tenho o tempo todo acusadores apontando para mim. Creio que eu não seja a única aqui que já falhou, que já teve um sentimento que não era para estar no coração, que já passou por alguma situação desse gênero. A gente pode até caminhar durante 1 ou 2 semanas ali com esse problema, com essa limitação, com uma falta de perdão, enfim. Mas é o tempo inteiro o Espírito Santo avisando: está errado, está errado. E o Espírito Santo vai nos alertando, mas do outro lado, Satanás vai nos apontando. Apontando, apontando, apontando e nos fazendo ficar pequenininhos, pequenininhos. E faz com que o nosso erro, com que o nosso pecado, com que a nossa falta de obediência nos constranja de nos aproximar do Senhor. Então, quanto mais nós tentamos caminhar e a gente está ali, eu vou e eu oro, Deus, tira esse sentimento do meu coração, mas aí eu não consigo. O inimigo está ali te acusando tanto que você começa a se afastar. Fala, não, é melhor eu não
eu ficar aqui quietinho. E aí você vai se afastando do único que pode te ajudar a ser liberto daquele problema. E a função de Satanás é exatamente essa. É matar, roubar, destruir. E é por isso que ele vive ao nosso derredor. Ele está ali o tempo inteiro, para nos fazer distanciar, para nos culpar. Porque ele não tem mais salvação, não tem mais jeito para ele não pode mais entrar no reino, mas nós podemos. E ele quer tirar de nós esse direito, ele quer tirar de nós essa cidadania. E ele tenta a todo custo fazer isso o tempo todo. Então ele faz esses dardos inflamados, todas essas coisas, irem te acusando, e aí você vai falando, não, mas eu sou muito falho, eu não sou nem digno de estar na presença de Deus. Ai, não, e aí a gente vai se curvando e diminuindo. E conforme você diminui, você se afasta. Mas o nosso rei, o rei dessa nação, o rei que nos escolheu para ser dele, é o único rei que é misericordioso. Não existe outro rei que tenha tamanha misericórdia, tamanho amor por cada um. Por cada um de nós. Ele conhece a limitação, a minha limitação, a limitação do irmão Carlos. Ele conhece a limitação de cada um. E ele sabe tratar isso com cuidado com cada um. Então, a partir do momento que eu me dobro, me arrependo e eu clamo ajuda, ele nos ajuda para continuar essa caminhada. Aqui em Romanos 13, aleluias, Deus. Em Romanos 13 diz, toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus, e as potestades que não foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Porque os magistrados não são terror para boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás o louvor dela. Potestades aqui significa autoridade. Todas as autoridades, pessoas, cargos espirituais ou carnais que estão acima de nós foram ali postos pelo Senhor. Então, eu devo obediência àqueles que estão acima de mim. Então, nós devemos obediência aos nossos pastores, respeito a eles, ao nosso chefe, aos nossos pais, quando somos criancinhas, quando somos jovens, e durante toda a vida, por favor. Nós devemos essa obediência. E se isso não acontece, nós somos cobrados. Então, está aqui uma das coisas que nós temos que fazer para ser cidadão celestial. E aí parece simples. E agora mesmo no carro nós estávamos ouvindo uma ministração e o rapaz disse que às vezes a pessoa está ali jejuando e orando para ser batizado com o Espírito Santo, mas não respeita os pais dentro de casa. E aí fica se questionando, por que eu não sou batizado? Por que isso não acontece? E, na verdade, não tem consagração ali que ele entregue se ele não tiver verdadeiramente a essência do Senhor para poder obedecer aos seus pais, obedecer à justiça, às autoridades aqui, para ser liberto disso, para o Espírito Santo começar a habitar. Então, o reino ele é complexo. Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus é tudo simples, nós temos que estar atentos aos mínimos detalhes. Porque uma coisinha desse tamanho assim é capaz de nos fazer escorregar, como uma bolinha de gude bem pequena. E a gente não enxerga, e no meio do caminho você escorrega e pode tomar um tombo daqueles. Então, toda entrega ao Senhor tem que ser... Quando fala vigiar e orar, não é à toa. Nós temos que vigiar, sim, durante todo o tempo. Porque, às vezes, nós estamos orando por algo que não acontece. Mas não é. Tem mais... O que está por trás disso? O que é que está acontecendo? A gente tem que buscar isso. Nós buscarmos, não. Nós buscarmos em Deus, porque é o Espírito Santo que nos revela. E aí as coisas começam a fluir. Porque ela ministra de Deus para teu bem, mas se fizeste o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal.
Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Porque essa razão também pegais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Aleluia, Jesus. A ninguém devais coisa alguma, a não ser amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o outro cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, aqui nós temos um pouco resumido as leis que nós temos que obedecer para ser cidadão do Senhor. Nós temos que viver em retidão aqui para agradar os olhos dele lá. E aí, conforme nós o agradamos, nós recebemos mais da tua presença. E aí, quando ele se agrada de nós, ele se alegra, nós temos paz. E conforme nós fazemos a obra, nós vamos crescendo espiritualmente, o Espírito Santo vai habitando, e aí o Espírito Santo começa a atuar como a Sarinha acabou de louvar aqui. E é todo um processo, é um caminhar, é uma luta durante todo o tempo. O pastor acabou de falar sobre as igrejas aqui. E uma coisa que nós até comentamos no domingo é como a igreja tem se tornado natural. Parece que o povo de Deus se esquece que é povo de Deus, que é nação do Senhor. E ele usou exatamente isso, exercer a cidadania. Nós estamos aqui e nós vamos batalhando para acertar na presença do Senhor em todo o tempo, para fazer a tua obra, porque nós o amamos. Mas aí, na primeira adversidade que acontece, a gente quer buscar uma solução natural. Eu estava compartilhando com o pastor que o Levi estava doente, e a minha primeira reação foi: nossa, eu vou ter que ir para o hospital de novo. Nossa, ele vai tomar antibiótico de novo. E aí eu falei: não, eu não vou. Falei: não vou, eu vou orar. E aí o Levi teve febre, o Levi vomitou, ele ficou caidinho, mas eu orei, e estou orando, e eu não quero levá-lo ao hospital. Estou falando que não precisamos de médico? Não, gente, não é nada disso. Eu só estou falando que às vezes a gente tem que exercer a nossa fé. Porque um dos frutos que o Espírito Santo nos dá é nos encher de fé. Então, se estamos próximos do Senhor, a gente acaba tendo força suficiente, a fé suficiente para ir lá e orar. Então, quando chega a má notícia, você não fica cabisbaixo. Chega uma notícia lá na sua porta, no teu telefone, a sua reação não é se prostrar e chorar, a sua reação é se levantar e orar. Então, como a missionária acabou de dizer, o que aconteceu, que coisa triste, mas se o povo tivesse feito um clamor ao Senhor ali, o ser humano ele tem uma defesa natural. Sempre que acontece alguma coisa, se eu estiver aqui pregando e tiver algum movimento estranho ali atrás, todos vocês vão olhar para trás imediatamente, porque é um reflexo do ser humano, é um reflexo nosso. Mas o reflexo de igreja não é só humano. Nós temos uma alma cheia do Espírito Santo de Deus, e ela tem que surtir efeito nessa terra, e tem que surtir efeito. A gente não pode ser natural o tempo todo, porque senão não vai fazer sentido. Nós estamos buscando pela salvação, buscando pelo Senhor, e Ele atua na nossa vida. Ele nos dá todas as armas para que lutemos. Então, por que quando chega uma situação, a gente se prostra, ao invés de ajoelhar para orar? Se prostrar, mas não diante dos problemas, se prostrar diante do Senhor, diante do que Ele pode fazer. Porque Ele é o Rei, Ele tem a chave de todas as coisas.
Vocês têm noção do quanto nós não sofreríamos se nós colocássemos a fé, exercêssemos aquilo que o Espírito Santo nos dá direito nessa terra? Se cada doença, se a cada má notícia, a cada desemprego, se a cada situação, a cada dor, se a cada perda, se em todas as situações nós aplicássemos primeiro a nossa fé, entregássemos primeiro ao Senhor, como seria tudo diferente? Se fosse assim, irmãos, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O Senhor Jesus, Ele é o próprio amor, Ele é a essência, é o sangue dele que nos faz amar. É o sangue que foi derramado na cruz. Aleluia, Deus. Esse sangue que foi derramado na cruz, que é derramado sobre nós todos os dias, é que me faz olhar para o próximo e amá-lo, mesmo sem entender. Porque nós temos a essência do Senhor em nós. Nós somos pedacinhos, partículas do Senhor. Você tem noção? Que você é uma partícula do Senhor Jesus nessa terra. Você é parte do Senhor Jesus. Você não está à parte, você o corpo dele nessa terra somos nós. E o que temos feito com isso? O que temos feito com essa preciosidade de tê-lo dentro de nós? De poder levantar as nossas mãos, de poder clamar, de poder orar, de ver milagres acontecer. Porque ainda continuamos agindo humanamente. Chega o problema, chega o atirador, vão querer bater no atirador. E o amor? O Senhor Jesus bateria em quem atirou? Não. Essa é uma pergunta base para tudo. O Senhor Jesus faria isso? O Senhor Jesus faria isso? E na maioria das vezes a resposta vai ser não. Porque ele sempre vai ter uma atitude diferente. Aleluia, Jesus. Aqui em Tiago, capítulo 1, no versículo 6, diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado para uma parte, para outra parte. É exatamente o que estamos falando aqui agora. É o lado humano lutando, o espírito contra a carne, o lado humano contra o reino celestial. Acontece uma situação e aí você fala, eu vou orar ou eu vou para o hospital? Quando a Marcinha passou mal. Poderia ter chamado uma ambulância, poderia ter acontecido qualquer coisa ali, mas o Senhor, o pastor, colocou as suas mãos, eles oraram ao Senhor e passou. E acabou. E se findou ali aquela situação. Aquela situação era justamente para mostrar, revelar ainda mais a presença do Senhor na vida deles. E o poder que a fé e o poder que o Senhor Jesus tem. Então, muitas das situações que você se depara na sua vida, é o Senhor Jesus batendo o tempo todo para se mostrar. Só que às vezes você se fecha. Só que às vezes eu me fecho. Então, que nós tenhamos atenção suficiente ao chamado do Senhor. Na próxima situação adversa que acontecer, não se frustre. Não se dobre. Ajoelhe-se, sim, mas para o Rei, para aquele que pode resolver. Busque nele. Exerça a sua cidadania. Você não é um cidadão comum. Nós somos diferentes. Nós somos luz. O Senhor Jesus alumia os céus. E quando Ele diz que nós somos luz, é justamente porque somos partículas do Senhor. Nós somos partículas do Senhor Jesus, do Rei, daquele que se entregou, daquele que nós vamos encontrar, irmãos. Isso é tão sério e tão precioso.
Então, que tenhamos mais atenção, hoje, amanhã, na próxima tribulação, na próxima prova. Tenha atenção, escute, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Às vezes o Espírito Santo de Deus fica soprando no nosso ouvido o tempo todo, e a gente fica pensando, não, isso é coisa da minha cabeça. E é Ele ali nos avisando, e nós não estamos atentos. Por quê? Porque a gente acha que é tudo natural. Não somos naturais, nós não somos mais naturais. Não somos. Acabou a naturalidade para nós, irmãos. Acabou. No dia que nós encontramos o Senhor Jesus, no dia que nós nos chocamos com Ele, porque quando a gente encontra o Senhor Jesus, tudo se transforma, é uma explosão, acontece tudo, é um boom na nossa vida tão grande, tudo se torna diferente, de repente, você fica até... Acabou o que é natural. Acabou. Eu fiquei me lembrando do testemunho eu não me lembro quem contou esse testemunho, que não tinha gás na casa do irmão, e o irmão foi e colocou a mão no botijão de gás e orou, e ali o gás voltou. E aí voltou a funcionar. E não parece uma coisa boba? Agora eu penso, se você não tiver dinheiro agora, você chega na sua casa e o gás acabou enquanto você cozinha, você vai botar a mão lá no gás e vai pedir para o Senhor para que o gás volte? Nós vivemos com Deus de milagre. Por que nós limitamos Ele? Por quê? É uma coisa simples, irmãos. Simples. É um exemplo. É uma coisa tão singela. Imagina o coração desse varão. Imagina o coração de alguém que se dispôs a colocar a mão no botijão de gás e ver o gás voltar. Imagina como ele ficou, imagina como ele se alegrou. Olha como o Senhor Jesus se mostrou a ele naquele momento. Está vendo como é simples? O Senhor Jesus está ali o tempo todo, o tempo todo. E quando nós exercemos com obediência tudo que Ele nos pede, nós estamos próximos a Ele e nós temos o direito, sim, de usar a nossa fé dessa forma, irmão. A gente tem que largar de ser natural. Sabe por quê? Quanto mais naturais nós formos, menos cidadania nós teremos e menos chance de entrar no céu nós teremos. Porque o que vai acontecer? O dia que tocar a trombeta, eu vou o quê? Sair correndo? Se eu ouvir, né? Eu vou ver o pessoal subindo, eu vou sair correndo para me esconder. Como que vai ser? A gente fica olhando tudo com tanta naturalidade, que é capaz de quando o Senhor Jesus voltar. E aí? Como que foi? Como que vai ser? Do que valeu? Vamos exercer a nossa cidadania, os direitos, o carinho, o amor que o Senhor depositou na vida de cada um de nós. É por amor que Ele nos dá esses direitos. Quando Ele fala, aleluia, Deus. Tu és santo, Senhor Jesus. Quando Ele fala aqui em Mateus 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disser-se, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Perceba que todos os versículos que falam de fé, o Senhor diz, se não duvidares. Porque Ele bem sabe o nosso coração humano, como é. Por isso Ele já deixou aqui, o Senhor Jesus é maravilhoso. É por isso que Ele já deixou aqui, ó, não pode duvidar, tá? Tenha fé, vai lá, bota a mão, ora, mas sem duvidar. Sem ter aquela duvidinha, né? Ai, não, é melhor. Ai, mas será? Vai e ora. Fé é crer em algo que você não está vendo, que não é palpável, que não existe. E é isso que gera os milagres. É exatamente isso que geram os milagres, que geram os testemunhos. Imagina o que seria de uma igreja sem testemunhos, sem a fé de um pastor que fala em nome de Jesus, não vai roubar nada, e o rapaz não consegue pegar a arma.
E aí? É isso que é exercer cidadania. É pedir interferência do céu aqui na terra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Feliz é a nação que tem o Senhor como ser Deus. Feliz. Nós estaríamos o tempo inteiro felizes se nós exercêssemos corretamente a cidadania do Senhor. Se nós obedecêssemos ali, cada pontinho, cada vírgula, nós não teríamos tristeza em tempo algum. Agonia, angústia, nada disso existiria em nós, nada. Nós seríamos felizes 24 horas por dia. Perceba que quando você está pertinho do Senhor Jesus, quando é dia de Santa Ceia, que você acorda todo feliz, fala, hoje eu vou cear com o Senhor, hoje tem culto. E aí você percebe que nada te abala. Você fica em paz ali o tempo todo. Era assim que era para ser, todos os dias. Mas a nossa naturalidade que atrapalha esse processo. Então que a gente tenha mais atenção, mais cuidado, um olhar mais atento, um ouvido mais afinado com o Senhor, sabe? Tentar perceber quando é a voz dele, sem temer. Não tenha medo. O Senhor Jesus, ele é sobrenatural mesmo. Tiveram diversas vezes que, pela misericórdia do Senhor, ele falou comigo. E eu pensava, não, acho que não é isso, não. E eu queria escapar. E já teve uma vez, até no meu aniversário, que eu estava orando junto com o Márcio, e aí o Levi chorou, e o Márcio saiu do quarto, e o Senhor Jesus falou comigo usando a minha própria boca. Isso é muita loucura, né, irmãos? Ele começou a falar comigo com a minha voz, com a minha boca. É o Espírito Santo. Espírito Santo do Senhor. Então não tema, tenha... Aleluia, Jesus. Obedeça ao Senhor. Faça a sua vontade. Se esforce. Pede para o Senhor para viver o sobrenatural. Vamos viver o Pentecoste do Senhor. Usufruir do Espírito Santo de Deus, sabe? Poder sentir mais, poder ver milagres. O Senhor Jesus ainda faz cabelo brilhar. Ainda faz as pessoas girarem. O Senhor Jesus ainda pode fazer dente de ouro crescer de repente. O Senhor Jesus, ele não mudou, ele não perdeu o poder. Ele continua o mesmo. É o povo que está natural demais. Então que a gente não seja mais natural. Não. Que a gente verdadeiramente se esforce em ser sobrenatural. Sobrenatural. Aleluia. Quando fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos o Senhor, sendo bons cidadãos aqui, Ele nos dá força para lutar. Para lutar aqui. E quando a gente luta, a gente tem fé. E quando a gente tem fé, a gente vê milagre. Quando a gente vê milagre, a gente ama ainda mais o Senhor Jesus. E a gente quer falar dele para todo mundo. E assim a obra vai caminhando. É assim que a obra do Senhor Jesus caminha. Você é uma partícula do Senhor Jesus. Não se esqueça disso. Logo, não tema o sobrenatural. Nós temos que viver, sim, o sobrenatural de Deus. E eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam o Senhor.